As tensões internacionais aumentam no mundo. Vemos isso por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Há também uma grande tensão entre a China e os Estados Unidos. Esta foi uma ótima ilustração de que é hora de pensar em melhorar sua própria segurança. O empresário e inventor Elon Musk decidiu se dedicar ao desenvolvimento de aeronaves hipersónicas. Elon Musk mostrou US 100 milhões em T-jets hipersónicos para deter a Rússia e a China. Assista ao nosso vídeo até o final, bem como se inscrever no canal para não perder notícias interessantes com Elon Musk. Os Estados Unidos continuam a fornecer armas à Ucrânia para que ela possa lutar contra a Rússia. O chefe da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, decidiu inovar na esfera militar e criar um avião hipersónico para servir o exército. É especialmente importante inovar em inteligência artificial, comunicações e aviação, setores que podem salvar muitas vidas em caso de um novo conflito militar. E quem, se não Elon Musk, é capaz de desenvolver essas esferas? O governo dos Estados Unidos encarregou-o de desenvolver uma nova geração de aeronaves, alocando cerca de 100 milhões de dólares para isso. Isso significa que a campanha do empreiteiro Tesla nos apresentará um incrível avião hipersónico que provavelmente enfrentará os exércitos russo e chinês? O tempo não para e a tecnologia evolui o tempo todo. O objetivo da Força Aérea dos Estados Unidos é aumentar suas capacidades com tecnologia avançada e sofisticada, sistemas autónomos e inteligência artificial. Tudo isso é possível graças ao inovador Elon Musk. Os militares dos Estados Unidos estão desenvolvendo um jato hipersónico que pode voar 5 vezes a velocidade do som, mais rápido que uma bala que normalmente viaja a Mach 2 ou 2 vezes a velocidade do som. No ano passado, o empresário Elon Musk disse que queria criar um avião elétrico supersónico com decolagem e pouso verticais. O Pentágono está intimamente ligado ao empresário Elon Musk. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já assinou contratos militares com ele para a construção de satélites. Agora, o nosso está esperando por um avião incrível de Elon Musk e sua empresa Tesla. Há informações de que este desenvolvimento da aeronave custará cerca de US 1.100 milhões. Absolutamente incrível, avançado em muitos aspectos, criado pelo próprio Elon Musk para lutar contra a Rússia e a China. Elon foi além da ideia de um avião hipersónico simples. Ele acredita que, em um futuro próximo, todos os caças se tornarão não tripulados e eles operarão de forma autónoma. Ou seja, os drones funcionarão sozinhos, sem intervenção humana. O fato de que Elon Musk está obcecado com a ideia de introduzir a inteligência artificial em todas as esferas da vida humana é conhecido há muito tempo. Em meio a conflitos geopolíticos com a China e a Rússia, essas aeronaves desenvolvidas por Elon Musk desempenharão um papel enorme. As autoridades militares russas estão horrorizadas com essas notícias porque é possível que eles simplesmente não tenham algo que possa se opor a Elon Musk, que tem sido apoiado pela Ucrânia desde os primeiros dias do conflito. O governo chinês também está preocupado com esse desenvolvimento e vê nele um enorme perigo. Provavelmente, os aviões russos terão que lutar no céu com os superaviões americanos sob a marca Tesla de Elon Musk por US 100 milhões. O fundador da SpaceX está convencido de que, no futuro, todos os caças se tornarão não tripulados. O bilionário americano Elon Musk disse que o caça furtivo americano pode ser facilmente destruído por um drone, mesmo durante um combate aéreo direto. De acordo com Musk, no futuro próximo, o stealth americano terá um adversário muito sério, ensinando assim seu desenvolvimento para o exército americano. O empresário americano visionário Elon Musk disse em sua página no Twitter que um caça não tripulado controlado remotamente poderia competir com o caça-bombardeiro de quinta geração F-35. Um usuário do serviço publicou uma publicação citando um empresário que, em um simpósio da Associação da Força Aérea dos Estados Unidos, disse que a Lockheed Martin Corporation, que fabrica aeronaves F-35, precisava de um rival. Tal concorrente deve ser um caça não tripulado, controlado remotamente por humanos e capaz de manobrar em modo autónomo, escreveu Musk em resposta à publicação. O F-35 não terá uma única chance na frente dele, o que já está falando sobre os caças da Federação Russa. Nem todos os especialistas militares estão cansados dessa perspectiva de criar aeronaves. Alguém é extremamente negativo sobre o uso de robôs de combate autónomos nos exércitos. Muitos estão simplesmente assustados com a perspectiva de uma revolta de máquinas. Mas essa não é a única razão pela qual os militares discordam do desenvolvimento relativo de Elon Musk de US 100 milhões. O piloto de um caça a jato moderno é considerado uma das profissões militares mais difíceis. Para dominá-lo, é necessário anos de treinamento, a capacidade de tomar decisões corretas instantaneamente e ter reflexos impecáveis. Por mais perfeita que seja a inteligência artificial, ela ainda não pode substituir a mente humana flexível. Mas, mesmo que a inteligência artificial seja capaz de conduzir uma batalha aérea por conta própria ao longo do tempo, há outro problema que não foi resolvido: a capacidade de interceptar. Os russos podem estar a tentar assumir o controlo. Os drones não podem substituir um avião tripulado. Musk, ao propor essa ideia, demonstra sua incompetência em assuntos militares. É uma proposta de amador.
O controle remoto, que além disso oferece Musk, é facilmente neutralizado, disse um dos especialistas. Além disso, o inimigo pode não apenas interceptar o controle e pousar o UAV, mas também simplesmente interromper o funcionamento de seu software, como resultado do qual as ações do drone serão imprevisíveis. Existem muitas maneiras de quebrar. Por exemplo, os meios de mira combinados com módulos de combate podem disparar automaticamente qualquer drone inimigo. Além disso, existem instalações de EW que simplesmente queimam a eletrônica do avião robô. Porque Elon Musk considera seus aviões promissores? Apesar de todas essas deficiências de caças não tripulados, Elon Musk os considera bastante promissores. Seus aviões não tripulados têm várias vantagens claras sobre os aviões russos, como qualquer outro, e não é apenas que seu uso salvará a vida dos pilotos. O custo dos drones é muito menor do que os aviões. Além disso, eles não exigem treinamento longo e caro para os pilotos. Devido a tudo isso, os caças UAV podem ser usados em situações em que é impraticável arriscar a vida do piloto e da aeronave cara. Portanto, o surgimento de drones ampliaria as capacidades das forças militares. No entanto, a substituição dos caças por drones, prevista por Elon Musk, permanece em questão. É claro que a criação e o desenvolvimento da IA abrem perspectivas simplesmente sem precedentes, incluindo a criação de armas mais avançadas. O piloto no caça já está se tornando seu elo mais fraco, já que para uma pessoa ainda é necessário fazer blindagem, suporte de vida a bordo e resgate em caso de ejeção. Como mostra a prática, essas ferramentas são ineficazes em batalhas reais. Uma aeronave autónoma não precisa se comunicar constantemente. De acordo com especialistas no campo da aviação, para voos seguros e económicos, será possível usar baterias com uma capacidade de energia de 2000 Wh kg, agora, esse número não excede 250 Wh kg. Mas os avanços tecnológicos nessa área não param. De acordo com especialistas, essas baterias aparecerão em produção em 3 anos, o que significa que Elon Musk poderá se envolver em tal desenvolvimento. Isso é confirmado por uma declaração recente de analistas do Morgan Stanley, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos. O avião que a Tesla está desenvolvendo para o exército dos Estados Unidos e para combater os caças russos e chineses será totalmente elétrico. Esta decisão está associada não apenas ao desejo de causar menos danos ao meio ambiente, mas também ao fato de que os aviões elétricos são muito mais lucrativos. De acordo com especialistas, o uso de usinas híbridas reduzirá o consumo de combustível em 70% no futuro. Além disso, os motores elétricos são mais simples do que os motores de combustão interna. Eles têm menos partes móveis e em contato, o que significa que são menos suscetíveis ao desgaste. Especialistas da indústria da aviação sugerem que as aeronaves elétricas precisarão de menos manutenção, o que reduzirá os custos operacionais. Porque não existem caças não tripulados em serviço? Drones de ataque são usados em vários exércitos do mundo há décadas. No entanto, chamá-los de caças, é claro, não pode ser. Eles realizam apenas mineração aérea. Mas por que ainda não foram criados caças reais? O fato é que as tarefas que os drones modernos resolvem são muito mais simples do que conduzir um combate aéreo. Os UAVs geralmente exigem apenas a coleta de dados de inteligência e o lançamento de ataques de mísseis e bombas contra alvos específicos. Conduzir uma batalha aérea em um espaço tridimensional é uma tarefa muito mais difícil. No entanto, o trabalho na criação de drones de caça está em andamento em muitos países. Algumas amostras já passaram com sucesso nos testes de voo. Em entrevista ao Business Insider que deu o fundador das empresas SpaceX e Tesla, Elon Musk, o bilionário fez uma grande declaração sobre essa conta. Matthias Defner, repórter do Business Insider, perguntou a Elon, com conhecimento, produtos e serviços, Elon Musk é quase uma arma estratégica na guerra moderna. Como vê o seu papel neste contexto? Ao que Musk respondeu, acho que posso ser útil em conflitos. Estou tentando tomar uma série de ações que provavelmente aumentarão a possibilidade de que o futuro seja bom. E, obviamente, às vezes me engano a esse respeito. Estou fazendo tudo o que acredito ser mais provável para garantir um bom futuro para a humanidade. É isso que vou fazer. A Rússia e a China vão esperar uma resposta dura à agressão. O avião hipersónico de US 100 milhões criado por Elon Musk para a América pode servir como essa resposta. O que acha disso? Assine o canal. Obrigado por assistir.